no silêncio da noite, no lugar onde a alma escuta aquilo que o mundo tenta esconder. Existe um segredo escondido no primeiro salmo da Bíblia. Não é um texto religioso, não é uma oração decorada. É um mapa espiritual, cuidadosamente colocado como a porta de entrada para todos os outros salmos. Um mapa que revela não apenas quem você é, mas quem você está se tornando a cada pensamento, a cada escolha, a cada passo. O Salmo 1 não foi escrito para templos, foi escrito para almas que estão em guerra consigo mesmas, porque ele revela uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O destino do ser humano não é escolhido por Deus, é construído pelo caminho que ele alimenta dentro de si. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 verbos, 3 estágios, 3 formas da alma se perder, sem nem perceber. Primeiro, ele anda. Porque tudo começa com aquilo que você ouve, o conselho errado, a influência errada, o pensamento que não parece perigoso, mas planta suas raízes no silêncio da mente. Depois, ele para. Porque aquilo que você ouve, quando repete, vira hábito, e o hábito vira caminho. Por fim, ele se assenta. Agora não é mais influência, é identidade, é pertencimento. É quando a pessoa deixa de visitar a escuridão e passa a morar dentro dela. Esse é o segredo do verso 1. Ninguém cai de repente. Primeiro se aproxima, depois se acostuma. E então se torna. O salmo continua. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Durante séculos, a religião reduziu esse versículo à leitura de um livro. Mas aqui, a palavra lei não significa papel, tinta ou ritual. Significa princípio, o código invisível que governa a existência. As regras espirituais que sustentam o universo humano. Meditar. Não é decorar, não é repetir, não é religião. Meditar é absorver até virar parte de você. É pensar até que o pensamento molda o caráter. É deixar que a verdade penetre tão fundo, que se torne instinto. Meditar dia e noite. É alinhar a alma ao projeto original de Deus. Porque antes de criar você, Deus criou as leis que sustentam a vida. E quem caminha em harmonia com essas leis, se torna alguém que o mundo não consegue destruir. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto, no tempo certo. Suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa não é uma metáfora bonita. É uma revelação. Deus está dizendo, eu não te fiz para ser vento, eu te fiz para ser árvore. A árvore tem raiz, tem profundidade, tem consistência. A árvore plantada junto às águas não depende do clima, nem das estações, nem da aprovação dos outros. Ela está ligada à fonte. Há uma água que corre por dentro. Quem encontra essa fonte espiritual não vive pela opinião dos outros, não vive pelas circunstâncias, não vive pelas emoções passageiras. A árvore dá fruto, mas não no tempo de quem observa, no tempo de quem criou. Esse é o segredo. Alguém que está enraizado não precisa forçar o fruto. Ele simplesmente nasce, naturalmente, inevitavelmente, e suas folhas não murcham. Significa que o mundo pode balançar, mas não derruba. A alma pode cansar, mas não desiste. E então o texto diz: tudo quanto fizer prosperará. Prosperar aqui não é ficar rico, é fluir, é viver alinhado, é ser coerente com aquilo que Deus sonhou para você, antes de você nascer. O salmo muda o tom. Os ímpios não são assim, mas são como a palha, que o vento dispersa. Ímpio não é pessoa má. Ímpio é pessoa desconectada, vazia, sem raiz, sem princípio, sem consciência. A palha não tem peso, não tem direção. Qualquer vento a leva. Assim é a alma que vive sem base. Elogiam, ela sobe, criticam, ela cai. A vida muda, ela se perde. O mundo empurra, ela vai. O vento decide por ela, porque ela não tem raiz para decidir por si mesma. O salmo termina assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba, Deus não diz que o ímpio perecerá.
Ele diz que o caminho perecerá. Deus não está julgando pessoas, está revelando a consequência natural dos caminhos que escolhem. O justo é aquele cujo caminho Deus reconhece. Porque o caminho do justo é baseado em verdade, é sólido, é real, tem estrutura. Mas o caminho dos ímpios desaba. Não porque Deus destrói, mas porque não tem sustentação. Foi construído sobre vento, sobre areia, sobre vazio. E então, o Salmo 1, colocado como a entrada dos Salmos, ergue sua mensagem sobre a humanidade. O destino não é sorte, é construção. E o tijolo dessa construção é o caminho que você escolhe alimentar dentro de si. O Salmo 1 é um convite, não para a religião, mas para a consciência. Deus está dizendo hoje: escolha o que você absorve, escolha onde você cria raízes, escolha o caminho que molda quem você é. Porque no fim, a árvore floresce. Não porque o mundo é bom, mas porque a raiz é profunda. E quem se alinha ao coração de Deus não apenas vive, mas se torna aquilo que foi criado para ser. Uma árvore, uma fonte de frutos, uma existência que permanece, mesmo na escuridão.